Imagine a seguinte situação: você abriu a geladeira sedento para comer um alimento, abre e vê um pote de pepino em conserva. Você tenta abrir ele com muita força e não consegue, ele cisma em não abrir. Você deve esquentar o pote ou esfriar esse pote. Em relação à parte de vidro, é quase que óbvio que ele vai dilatar se você esquentar, então ele vai aumentar de tamanho. Mas em relação à tampa, o que você deve fazer? Porque a tampa ela pode ser considerada basicamente uma chapa com furo, ou enfim, ela é basicamente um furo. E quando você esquentar essa chapa, você acha que esse furo vai aumentar ou ele vai diminuir? Então, se você pensar, por exemplo, no seguinte raciocínio, eu vou esquentar essa chapa, eu vou esquentar essa tampa, e os pontos ali que estão na extremidade, eles devem dilatar, então esse furo deve, obviamente, diminuir. Esse é um jeito de pensar. Ou será que você deve esquentar esse corpo e esse material ele vai expandir para fora e esse furo vai aumentar? Para responder essa pergunta, você vai olhar o seguinte experimento. Depois de você ter visto o experimento, você deve ter reparado que o orifício ele aumenta. Quando você aumenta a temperatura de uma esfera, ela obviamente vai dilatar, isso a gente já viu. Agora, quando você aumenta a temperatura de um furo, esse furo também dilata. E como que a gente consegue pensar nisso? Imagina a seguinte situação: eu tenho uma chapa furada, só que o preenchimento dessa chapa está lá dentro. E eu esquento essa chapa. Você concorda que tanto a parte interna, o preenchimento, quanto a parte externa também deve dilatar? Então, você deve ter um cenário como o da imagem aí embaixo. Agora, e se eu tentar aquecer esses dois materiais separadamente? Ou melhor, esses dois corpos separadamente? Então, eu tenho a parte de fora, né, recortada, e eu tenho a parte interna. Se eu esquentar os dois, o resultado deve ser o mesmo. Então, o que a gente observa é que quando eu esquento uma chapa, a gente vê que o furo também dilata. Se eu quiser saber a magnitude dessa dilatação, é só eu ver qual o material que está em volta e calcular qual seria a dilatação se aquele furo fosse completamente preenchido pelo material que está ao redor.